Então, só para dar uma relembrada, né? Definição de materiais, tá? Então, o que é um material condutor, né? Então, é qualquer material que sustenta o fluxo de carga, né? Que uma fonte de tensão com amplitude limitada é aplicada através de seus terminais. Então, é um material que, né, que permite a passagem de corrente elétrica, passagem dos elétrons, correto? E isolante, né, é um material que oferece um nível muito baixo de condutividade sob pressão de uma fonte de tensão aplicada. Então, é um material, né, que faz o quê? Que não deixa passar essa corrente elétrica. Então, material isolante. E aí vamos ver outra categoria, né, que é um material chamado de semicondutor. Tá? O material semicondutor, então, é, portanto, material que possui um nível de condutividade entre os extremos, né, de um isolante e de um condutor. Então, o material semicondutor é um material que está entre esses dois, beleza? Beleza. Ok, beleza. Né? Então, semicondutores intrínsecos, né? Os semicondutores mais comuns, né, e os mais utilizados são o silício e o germânio, tá? Eles são elementos tetravalentes, possuindo 4 elétrons na última camada, na camada de valência. Então, os materiais semicondutores, geralmente, eles têm 4 elétrons na camada de valência. Tá? Aqui que vem a ser a camada de valência, todo mundo lembra? Isso aí mesmo, aquela última camada. Muito boa participação de todos, né? Então, a camada de valência é onde aquela camada que os elétrons, né, se movimentam, saem dali de um átomo para o outro. Então, faz percorrer essa corrente Camada elétrica. aqui. Seria Camada a aqui. eletrosfera, professor? Fica na eletrosfera. Só que a eletrosfera é dividida em camadas. Lembra lá em química? K, L, M, entendeu? Que? Que? Então, a última camada é a camada de valência. Então, ele possui, né, ele é tetravalente, então ele possui que 4 elétrons nessa última camada. Tá? Cada átomo compartilha 4 elétrons com o vizinho, de modo a haver, né, 8 elétrons em torno de cada núcleo. Ligação covalente. Todo mundo lembra disso? Claro que não, né? Mas é quando o quê? Os elétrons, eles, né, se juntam, né, um com o outro, nos átomos. E aí o seguinte, tá? O que eles fizeram, né? Eles fizeram, né, eles pegaram esses materiais semicondutores e fizeram em laboratório um negócio chamado de dopagem, tá? Então, o que acontece? Eles inseriram, né, outro tipo de material. Consequentemente, você tem átomos diferentes. Consequentemente, você tem outros elétrons na última camada, tá? Então, o que acontece? Ó, condutores tipo P e tipo N é o subtítulo. Ó, se um cristal de silício for dopado com átomos pentavalentes, então você tem aí o silício, que ele é tetravalente, ele possui 4 elétrons na última camada. Então, ele for dopado com átomos que são trivalentes, que possuem 3 elétrons na última camada, como arsênio, antimônio, fósforo, também chamamos de impurezas doadoras. Será produzido, né, um semicondutor do tipo N, negativo, pelo excesso de um elétron nessa estrutura. Então, aqui tem, né, o átomo, está vendo aqui? De silício, né, e foi colocado, né, um átomo trivalente, pentavalente, desculpa, perdão. Então ele tem 5 elétrons. Cada elétron ele está, né, se unindo a outro elétron aqui, sendo que sobrou um. Tá vendo aqui? Sim. Esse elétron de sobra é um excesso de elétrons. Então, por isso, né, se chama de semicondutor do tipo N. Então, que está com excesso. Lembra que a gente viu lá, excesso de elétrons, falta de elétrons? Sim. Exatamente isso. Tá vendo aqui, ó? Elétron sobrando. Então, ele faz a ligação, tá, com arsênio
e tem um elétron sobrando. Então, material, né, semicondutor do tipo N, que se chama isso aqui. Assim, o número de elétrons livres é maior que o número de lacunas, né? Nesse semicondutor, os elétrons livres são portadores majoritários e as lacunas são portadores minoritários, tá? Então, você tem um excesso, né, de quê? De material tipo N aqui. Então, excesso de elétrons, tá? Esse é um semicondutor do tipo N. Semicondutor, né, do tipo P, que a gente vai ver agora. Agora, se um cristal de silício for dopado com átomos trivalentes, que só tem 3, tá? Como alumínio, boro, galho, né, também chamamos de impurezas aceitadoras. Será produzido um semicondutor do tipo P, positivo, né, pela falta de um elétron nessa estrutura, tá? Então, você tem aí, né, a falta de um elétron, ele fez a ligação, só que chegou um momento, como ele é um átomo trivalente, ele faltou para um. Então, gerou aqui um negócio que a gente chama de lacunas, que é o quê? Falta de elétrons para fazer a ligação. Material semicondutor tipo P, tá vendo aqui? Então, ele gera uma lacuna. Preste atenção nisso. Material tipo P são lacunas. Material tipo N, excesso de elétrons. Isso cai muito em prova por aí, tá, gente? Beleza. Ó, assim, o número de lacunas é maior, né, que o número de elétrons livres. Nesse semicondutor, as lacunas são portadores majoritários e os elétrons livres são portadores minoritários. Tá? Então, aqui você tem o quê? Falta desses elétrons, essas lacunas. Pô, e para que a gente faz isso aí, né? Então, o que acontece? Né? Eles pegaram, né, esses materiais que foram dotados com esses átomos e fizeram, né, um componente, né, eletrônico com essas dopagens, né, esses pastilhas de materiais semicondutores. Junção PN, tá? A união de dois cristais P e N provocam uma recombinação de elétrons e lacunas na região da junção, formando uma barreira de potencial. Então, eles pegaram e juntaram, né, uma pastilha com a outra, uma do tipo P e uma do tipo N. E criou aqui uma barreira entre uma e outra, que é chamada de barreira de potencial. E aí, então, esses dispositivos ficam separados, tá? Tanto P para cá e N para cá, tá? E tem aqui essa junção PN, essa chamada de barreira de potencial. Então, o que acontece? Essa junção, né, de material tipo P com material tipo N é chamado, né, é um componente chamado de diodo, né, semicondutor. Tá? Então, o diodo semicondutor ele é um componente, né, que tem duas pastilhas de materiais, uma do tipo P e uma do tipo N, unidos por uma junção. Tá? Então, cada lado do diodo recebe um nome. O lado P chama-se anodo e o lado N chama-se catodo. Tá? Então, o lado P se chama-se anodo e o lado N se chama-se catodo. Simbologicamente, né, a gente coloca como A e K. Tá? Então, material tipo P, anodo, material tipo N, catodo. Esses aqui são uma figura do componente que é o diodo, tá? O componente mesmo é esse aqui, diodo. Tá? Ó, esse aqui é um diodo, esse aqui é outro diodo, então tem alguns tipos de diodos diferentes, tá? A simbologia que você vê é essa aqui, ó. Essa simbologia a gente vê muito em multiteste, multímetros e tudo mais. Vocês devem ter visto por aí quem trabalha na área. Simbologia de que essa simbologia? Alguém lembra? É um diodo, tá? Mas o que significa, o que expressa no meu multiteste? A gente vai falar sobre isso. Então, o diodo semicondutor, tá? Para que serve o diodo? A gente vai ver, né, alguns tipos de diodo, qual é o funcionamento dele, para que serve, tá?
Então, no diodo semicondutor, eu tenho aqui, né, como polarizar. Né? O que é polarizar alguma coisa? Ter um lado positivo e outro negativo? De diferença de potencial? Você vai pegar, né, a diferença de potencial e você vai polarizar. Polarizar, você vai colocar em polaridades, né, positivos e negativos, tá? Então, o que acontece? O diodo semicondutor, eu tenho dois tipos de polarização. A primeira polarização é chamada de direta, tá? A polarização direta do diodo é onde eu vou pegar o material tipo P, que é o anodo, e vou colocar no positivo da minha fonte. Material tipo N, que é o catodo, no negativo da minha fonte, tá? Essa se chama polarização direta. Então, ele está polarizado, a junção PN está polarizado diretamente. O que acontece, tá? Como está polarizado diretamente, o que acontece? Tá? Cargas elétricas de sinais iguais, o que elas tendem a fazer? Se atrair. Repelem. Igual se repete. Se repelem. Se repelem. O que vai acontecer aqui? Olha só. Vai ser preenchida essa barreira de potencial, tá vendo aqui? Tá? Vão se repelir e vai ser preenchida essa barreira de potencial. O que vai acontecer? O diodo vai passar a conduzir eletricidade. Então, na polarização direta, o diodo vai conduzir eletricidade. Tranquilo? Professor, pode explicar novamente essa situação aí que eu não entendi muito bem, não. O quê? Fala aí aonde? Essa junção é feita, como é que é feita essa junção aí Junção PN? como é que ela se comporta, né? Como é que ela se comporta aí? Então, a junção PN, tá vendo aqui? Ela vai ser essa união dos dois, tá? E o que vai acontecer? Ela tem uma barreira de potencial, onde não vai deixar, né, a condução existir. A partir do momento que eu polarizo ele, tá? Então, o que eu estou polarizando? Estou colocando uma DDP, diferença de potencial. Só que eu coloco mais no mais e menos no menos. Mais no anodo e menos no catodo. Com isso, eu preencho essa barreira de potencial, que vai ser afastado, tá vendo aqui? E ela vai empurrar para essa barreira de potencial. E aí é como se fosse, por exemplo, vamos colocar aqui, se fosse um recipiente com água aqui e água aqui. Se eu ligar uma mangueira, vai acabar enchendo aqui, correto? E vai passar de um para o outro. Certo. É mais ou menos isso. Entendeu? Tá. O que é interessante? Agora, por exemplo, na polarização inversa, como que é a polarização inversa do diodo? Tá? Quando eu ligo o anodo, que é positivo, né, material tipo P, no negativo da minha fonte, e o material tipo N, que é o catodo, no positivo da minha fonte. Cargas elétricas de sinais opostos tendem a se atrair. Com isso, o que acontece? Aumenta essa barreira de potencial e o diodo não conduz. Entendeu? Tá vendo aqui embaixo? Então, essa aqui é a polarização chamada de inversa. Tá? Quando é polarizado inversamente. O que é polarizado? Então, nessa inversa, eles se juntam, então? Oi? Então, nessa polarização inversa, eles se juntam? Inversa, eles se juntam como assim? Lá embaixo, lá, porque o menos foi pro mais e o mais foi pro menos, pro lugar dele, olha lá. Quando eu polarizo, ele tende a atrair cargas negativas para cá e aqui atrair cargas positivas para cá. É mais Isso ou é menos o que eu fácil, quis entendeu? dizer. Um vai atrair o outro. É isso que está lá no desenho. Aí essa barreira de potencial aumenta, consequentemente você tem o quê? Né? Você não tem condução de eletricidade, não tem condução de corrente elétrica. Suave? Beleza.
Eu vou montar o circuito depois no Tinkercad para vocês verem também. Diodo semicondutor, principais especificações do diodo. Na polarização direta só existe corrente elétrica se a tensão aplicada ao diodo for maior que 0,7 para o diodo de silício, 0,3 para o diodo de germânio, tá? Então, geralmente, é utilizado silício, tanto é que vocês conhecem o Vale do Silício, que todo mundo fala, correto? Que é onde tem aquelas empresas lá. Sim. Então, justamente esse nome é porque é o material semicondutor da onde começa a fazer placas eletrônicas, computadores e assim vai. Tá? Então, o silício, essa barreira de potencial, mesmo polarizando ela, tá, gente? Ela só vai conduzir eletricidade se, né, minha DDP, minha tensão, for maior que 0,7 volts. Tranquilo? Tá? Ele gerar uma corrente máxima, tá, que o diodo poderá conduzir, chamado de DM, e uma potência máxima de dissipação, PDM, que vai ser a tensão vezes essa corrente máxima que ele suporta. Por quê? Todo componente ele tem uma limitação, tá, de potência. Isso para qualquer coisa, tá, gente? Ó, na polarização reversa, existe uma tensão máxima chamada de tensão de ruptura, ou breakdown, né? E uma corrente muito pequena, denominada corrente de fuga, corrente microampere, né? Muito pequena. O que acontece? O diodo ele tem uma tensão reversa máxima que ele suporta. Tá? Por quê? Porque você pode energizar ele inversamente, sendo que ele, né, tem uma tensão de trabalho que ele vai responder. Então, uma tensão reversa máxima ele suporta. Se você aumenta, tipo assim, você tem um diodo, né, que tem uma especificação de 10 volts. Vou colocar só um exemplo, tá? Se você colocar 15, ele vai romper. Tá? Então, ele vai se danificar. Tranquilo? Algumas características podem variar de diodo para diodo, mudando também seu comportamento e suas aplicações. Conforme esta relação de aplicação e comportamento, podemos enumerar os diodos conforme a lista que segue. Então, você tem diodo retificador, diodo de sinal, tá? Diodo Zener, diodo emissor de luz, LED, fotodiodo, varicap, diodo shot, diodo túnel. Então, cada diodo desse ele tem uma funcionalidade específica para isso, tá? Então, a gente vai ver alguns aqui, vou mostrar para vocês e vai ver a funcionalidade deles, tá? Por exemplo, o diodo primeiro, que é o mais utilizado, que vocês vão ver aí mais, que é o diodo retificador, né, ou diodo de sinal. É um diodo com o objetivo de permitir passagem de corrente elétrica somente em um sentido. Então, foi aquela história que eu falei para vocês. Se você polarizar ele diretamente, lembrando, o que é polarizar diretamente? Anodo, tá? Que é um material tipo P no positivo e catodo no negativo. Ele vai deixar, né, percorrer corrente elétrica. Se eu colocar ele inversamente, ele não vai deixar percorrer corrente elétrica. Tá? Onde que é utilizado isso aí? Tá? Por exemplo, no controle remoto, qualquer coisa, você tem o lugar para botar a pilha, mais e menos, não tem? Sim. E alguns circuitos você não pode ter o seguinte, você não pode colocar invertida essa polaridade. Então, o que você faz? Você coloca um diodo, tá? Para quê? Para proteger. Então, ele só vai deixar conduzir corrente elétrica em um sentido. Tá? Então, a gente coloca muito para isso. Por exemplo, o teu carro ele pega e joga. Por que teu carro ele alimenta o alternador, alimenta a bateria, não alimenta? Sim. Por que quando você não desliga o carro, a bateria não descarrega no alternador? Seria uma via de mão dupla, né? Carrega, ela depois descarregaria normalmente. Então, utiliza-se diodo para essa retificação, tá?
E E quando outro, ele, e outro, quando ele fala de diodo de sinal, ele quer falar de quê? a gente vai ver aqui no coisa. É para questão de sinais senoidais. Beleza. Professor, veja se eu estou correto aqui, estou pensando. Isso aí é quando eu tenho um equipamento que não trabalha com corrente alternada, eu recebo a corrente e esse aparelho tem esse diodo para fazer com que ela se transforme em contínua, é isso? É essa a ideia Sim, também ou não? Estou precipitado. ele é para isso, a parte de retificar. Então você vai. Ele é o primeiro processo antes da tensão se transformar em alternada para contínua. Entendeu? Então esse componente é o primeiro que passa, entendeu? Então você tem que ter isso. Entendi. Perfeito. Entendeu? Então é É por isso que não justamente isso aqui. gasta, por isso que não gasta a pilha do controle remoto, só quando tu aperta, né? Não, sim. E não só isso, então, assim, não, não é nem por isso em si, porque eu tô. Porque ele tu não tá ligando o motor. O motor que é mais complicado. O motor, quando você liga ele, né, um alternador, qualquer coisa, ele vai descarregar de um lado para o outro, entendeu? Mas vamos lá, ó. Diodos retificadores são comumente empregados em circuitos que convertam, né, a corrente alternada em corrente contínua, dado o fato de possuir como principal funcionalidade impedir que haja corrente em um dos sentidos do circuito. O diodo retificador pode ser, né, utilizado sozinho ou combinado em outros diodos em circuitos conhecidos como ponte retificadora. Desculpa, que é isso aqui, ponte retificadora. Para limitar o vai e volta dos elétrons, existe na rede de corrente alternada. Este circuito de corrente alternada, hora positiva, hora negativa, é transformada em corrente contínua, pulsos somente positivos, como mostra a figura aqui. Tá? Então, o que acontece? Essa corrente entra alternada, tá vendo aqui? E aí, é o seguinte, você tem uma ponte de diodos. O que vai acontecer aqui? Quando a corrente ela vem alternada aqui, quando ela passa aqui, o pulso positivo só pode vir para cá, porque está ligado diretamente, tá vendo aqui? Ó. Sim. Então, o pulso positivo, e aqui seria o negativo, só pode vir um pulso positivo para cá. E com a corrente alternada, quando ela vem por aqui, ela só pode vir um positivo para cá. Então, eu estou separando o positivo para cá, e nesse caso só pode vir um negativo para cá e um negativo para cá. Então, estou separando quem é positivo e negativo. Isso aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou cortando, né, os ciclos. Tá? Então, aqui em cima só vai vir o quê? Os ciclos positivos, né, e aqui embaixo só os ciclos negativos. Então, estou separando o positivo do negativo. Tá? E Mas aqui só vai se separar coloca no caso assim, se o senhor... Hein, professor? Só vai separar no caso se acionar algum interruptor para isso, não? como assim? Se não acionar, tá ligado? Mas se eu não acionar um interruptor, tipo um botão de seta, ela vai selecionar um lado ou outro, não é isso? Não, não. Ele já Mas se eu funciona quero assim que chegue direto. energia para um lado. Se eu quiser... Não, Como é não. Como é que corta a energia, professor? Não, energia você vai cortar aqui. Ó. Então, com o interruptor que o Gilberto está perguntando, assim? Não, tanto faz. Isso aqui é só um transformador que quando a gente está fazendo um processo de transformação. Se aqui tiver tensão, aqui do outro lado vai ter tensão. Se você não tiver tensão aqui, não vai ter, entendeu? Agora, esse processo aqui de separação vai ser contínuo. Isso aí Entendeu? a gente é usado aonde? No dia a dia? Isso aqui, Oficinas, indústria? o carregador de É usado. celular é isso, o carregador do notebook é isso, dentro das televisões tem isso, Televisão, dentro som, do aparelhos som, eletrônicos. do game, todo material eletrônico tem isso. Micro-ondas, coisas, Aquela tudo. fonte da Sky, que tu liga o LED de. Sim. Aquilo ali é isso. Entendeu? Mas é para quê? Para evitar o choque? Não. É para transformar em contínua, porque os equipamentos eletrônicos eles funcionam em tensão contínua. Alternada. Não, É. alternada para contínua, né?
A partir da tomada, a corrente chega no transformador ali, estabilizando ela, depois ela passa pela fonte. No caso, seria um conversor, né? Então, de corrente. A gente chama isso aqui de fonte ou retificador. Né? O que acontece? Contínua. Nesse caso aqui. Né? Esse transformador aqui, ele pode não ter também, tá, gente? Pode vir direto para cá sem o transformador. O transformador ele serve para elevar ou abaixar a tensão, tá? Então nem todos vêm com retificador, então. Não, o retificador vem, né? Você não vem com transformador. Não vem com transformador. Uma coisa. O transformador é uma coisa. O processo de retificação é outra. A retificação é necessária. O transformador, ele só eleva ou abaixa a tensão alternada para alternada. Tá? Aqui eu estou transformando ela em contínua, onde eu tenho polaridades, positivo e negativo. Entendeu? Beleza. E aí quem é responsável por separar é o diodo retificador. Tá, então se tiver uma fonte aqui em casa aqui jogada fora, eu abrir ela, eu vou encontrar esse diodo aí? Deve ter alguns diodos sim. Só que aí tem outro tipo de fonte. Talvez essa fonte, se ela não for linear, talvez ela seja chaveada. Aí ela funciona um pouco diferente. Mas geralmente quando você olha uma maior, você vai ver que você vai ter diodo, você vai ter retificador, você vai ter o capacitor. Então vai ter esses processos de retificação. Que aqui é o seguinte, tá vendo aqui? Essas fontes chaveadas são mais novas, né, professor? São o quê? Essas fontes chaveadas são mais novas, né? Ou não? Elas são mais... As chaveadas, elas são o quê? Elas têm uma corrente muito alta, tem uma corrente boa, e ela ocupa menos espaço, né? Do que as fontes lineares. Então, por isso que elas são mais modernas, né? Mais modernas, é. Ô, Cleiton, mas por que ele tem que separar esses elétrons aí? Porque é contínuo. Uma coisa é circuito contínuo, outra coisa é circuito alternado. Então você tem dispositivos que você liga em alternado direto. Não, se quer continuar, você que vai continuar contínuo, mas qual a finalidade de ele fazer essa separação? Porque os equipamentos eles funcionam em corrente contínua, a parte eletrônica, entendeu? Ah, entendi. Beleza. Então, internamente, qualquer equipamento que é eletroeletrônico, você vai ter a parte interna dele, você vai ter um retificador desse interno, que ele vai fazer a passagem para contínua. Por exemplo, máquina de lavar, você tem um painel ali, que é tudo eletrônico. Então, vai fazer essa Então, a maioria dos equipamentos eletrônicos agora vem tudo com diodo, então, na fonte, né? Não, olha só. A fonte é uma coisa que tem diodo, entendeu? Tem o processo de retificação. Sim. Então, todos esses equipamentos que são eletroeletrônicos, eles têm essa parte de retificação. Som, amplificador de áudio, tudo tem. Não a maioria dos equipamentos. Tá? E você tem outros, a gente vai ver também que tudo tem diodo, né? Então vocês vão descobrir algumas coisas também que são diodos que a gente não imaginaria que sejam. Tá? Que são diodos também. Através da fonte também, no caso, a frequência também ela desaparece, né? A partir depois da fonte, né? Depois da fonte retificadora, no caso. Isso. A frequência desaparece. Desaparece. Você está separando positivo e negativo. Botei só corrente e tensão. Isso. Entendeu? Certo. Transformando em contínuo. Professor, Diga. só para que eu não sei se o pessoal perguntou na internet que tá ruim, tá cortando toda hora aqui a voz. O próprio diodo, tá? A peça, ela vem indicando ali qual é o lado positivo e qual é o lado negativo dela, né? A peça, Isso, ali na peça mesmo, você identifica isso. Tem identificado. Oi? Isso, ela vem dizendo o que é o catódo e o que é o anôdo. Vem dizendo, né? Sim. Ah, tá. Vem dizendo não é escrito, é perceptível. Vou mostrar para vocês aqui como que é, entendeu? Ah, tá. Beleza. Ela tem uma riscazinha. Porque identificar de alguma forma, né? Isso. Ó, o que acontece? Tá vendo aqui, só para a gente entender aqui como que funciona, por exemplo, você tem o primeiro semiciclo, tá? Então a corrente vem de um lado e depois volta de outro, depois ela faz o contrário. E a corrente fica fazendo isso, tá? A lâmpada de LED
A lâmpada de LED na nossa casa é assim, né, Bruce? Ela recebe alternada e transmite no LEDzinho contínuo, né? No entanto que agora é até mais econômica a lâmpada. Sim, depois eu vou mostrar para vocês o porquê. Olha só, tá vendo aqui, ó, sentido, corrente elétrica. Então, se você vir um sentido aqui, o positivo, tá vendo? Ele vem para cá, tá? Enquanto o quê? Quando vir o outro negativo, ele vem para cá. Então, tá separando. Aí ele forma o primeiro semiciclo, tá vendo aqui? Depois, quando ela vem ao contrário, o que acontece? O positivo vem embaixo, joga para lá, o negativo para cá. E ela forma o outro semiciclo. Então, ela vira uma contínua pulsante, que nós chamamos. Tá vendo? Ela não é contínua pura. Depois, o capacitor, né? Vocês lembram o capacitor? Ele carrega e descarrega. Então, você bota o capacitor chamado de filtro. Então, ele vai carregar, vai descarregar, vai deixar essa contínua mais ou menos assim, ó. Uma linhazinha aqui, ó. E vai deixar mais ou menos assim, vai carregar, descarregar, carregar, descarregar. Por quê? Porque ele vai deixar uma quase contínua. Aí depois você joga um regulador de tensão, ficou contínua pura. Então assim que é o processo de retificação com esse diodo retificador. Tá? Eu vou mostrar para você lá no Tinkercad o diodo como funciona, tá? Tá tranquilo. Aqui eu tenho outro tipo de diodo, também utilizado muito, tá? Nessas situações, que é o diodo chamado diodo Zener. Tá? É um diodo que apresenta um comportamento similar a um diodo convencional, quando ele é polarizado diretamente, mas que, ao ser inversamente polarizado, demonstra um comportamento particular. Após uma determinada tensão, o limite da polarização reversa, o diodo Zener permite a passagem da corrente devido à propriedade conhecida como efeito Zener. Então, como que funciona esse diodo, tá? O outro, quando eu ligo ele diretamente, ele conduz eletricidade. Esse aqui, ele até conduz, só que quando você coloca ele inversamente no circuito, ele só deixa passar, só deixa conduzir eletricidade quando ele chega, né, do que ele foi constituído para passar. Então, ele funciona como um regulador de tensão. Tá? Então, nos seus terminais, só vai deixar passar aquela tensão que ele foi projetado para deixar passar. Aí, ele entraria depois do capacitor nesse processo de retificação. Por quê? Chegaria ali, por exemplo, 14 volts, só que eu quero regular para 12 volts contínuo. Tá? Então, o que ele ia fazer? Você ia botar um Zener de 12. Tá? E aí, ele ia deixar passar só 12. Vou mostrar para vocês um exemplo aqui. Essa aqui é a simbologia do diodo Zener, tá vendo? Parece um Zzinho aqui, ó, tá vendo? É uma simbologia de diodo, só que ele parece um Z. Tá? Então, aqui, tá? Você tem aqui, tá? Uma tensão vindo aqui, e aqui você tem o que ele vai deixar, né, passar. Tá? Então aqui você tem 3 volts, só que acontece, você não tem corrente elétrica, tá vendo aqui? Por quê? Porque a tensão dele não chegou, né, no que ele foi constituído para fazer. Esse aqui é o código do diodo. Se você colocar aí, por exemplo, D1 1N523 1B. Então, ele é um diodo, né, eu não sei, deve ser de 5,2, 5,4. Ele deve regular essa tensão. Tanto é que quando você aumentou a tensão aqui, tá vendo aqui? O que aconteceu? Ele deixou percorrer corrente elétrica, sendo que a tensão ele regulou porque ele foi constituído para regular. Óbvio que aqui tem uma queda de tensão ainda no resistor. Tá? Vou botar ele aqui em paralelo para vocês verem aqui o funcionamento dele. Esse circuito aqui fica mais claro para vocês verem. Então aqui, olha só. Você tem a tensão, a diferença de potencial. Você tem um resistor que é para limitar a corrente. Por quê? Porque a corrente ela vai vir para cá e vai vir para cá. Correto? Aonde você vai ligar. Tá vendo aqui que ele está inversamente? O positivo está indo no catodo e o negativo no anodo. Quando você polariza ele inversamente, em seus terminais, ele só deixa, né, seguir
a tensão VZ, que é a tensão do Zener, que é 3,3 volts. Esse Zener aqui, eu tenho Zener de vários valores, tá? Então, vocês já repararam que, por exemplo, o carregador do teu celular, ele tem a tensão de saída de 5 volts. Mas se você for pegar um de notebook, às vezes você tem ali 12 volts. Aí tem outros com 18 volts. Então, cada um tem o que? Uma tensão, né, de saída específica. E quem que vai fazer, né, essa saída específica? No final, vai ser o regulador de tensão ou o diodo Zener. Tranquilo? Beleza. Aí eu tenho o diodo emissor de luz, tá? Diodo emissor de luz, tá? É um dos tipos mais conhecidos de diodo, embora seja, né, costumeiramente conhecido como LED. Então, significa, né, diodo emissor de luz. Dependendo do tipo de dopagem e do material utilizado na junção, é possível obter luz de diferentes cores. Então, gente, o LED, ele não é lâmpada, ele não é coisa. O LED é um diodo, tá? O LED é um diodo feito de arseneto de galho que vai ser percorrido por corrente elétrica e emite fótons. Tá gravado, se quiserem tirar uma onda depois, aí você fala assim, chega no lugar lá e fala assim, pô, me viu uma lâmpada de um diodo feito de arseneto de galho que vai ser percorrido por corrente elétrica e emite fótons. Aí vocês tiram uma onda, tá? Não costuma não. Como tá gravado, vocês vão ver. Então, o LED é um diodo. Então, hoje em dia, o LED é utilizado para iluminação. Antigamente, o LED era utilizado só para sinalização. Era para dizer se estava ligado, se estava desligado uma televisão. Até hoje é utilizado para isso, mas era só para isso. Por quê? Porque era bem caro um LEDzinho. Ó, na época que eu fiz eletrônica no meu segundo grau, em 2000 e alguma coisa, 2002, 2001, a gente fazia muito circuitinho. Então, o circuitinho tinha que ter LED. Pô, pra gente comprar um LED, sabe quanto custava um LED? R$1, R$1,50. Professor, desculpa, professor, o senhor ficou mudo aí por cerca de 20 segundos. O quê? Pra cá não, pra cá tá tranquilo. Pra cá ficou. Aqui também não. LED, você começou a falar de LED, sua voz sumiu aqui. Deve ser sua internet, mano. O gato net aí, pô. Negato Net, não, já quase que eu bato aqui na. Ele foi lá na pré-história falar que quando ele tinha 2001, ele fez. Isso, foi aí. Aí parou. Ele foi lá na pré-história lá. Então, aí depois. é justamente isso. Lá, o LED naquela época era R$1. Um LEDzinho, R$1,50, o alto brilho. O que acontece? Só que o salário mínimo naquela época era deixa eu ver, R$200, se eu não me engano. Aí tu faz o cálculo de quanto custava um LED. Que isso? Entendeu? Um LED, cara, era um salgado com refresco, cara. Pra ter noção. Naquela época. Um LED. Aí quando lançaram a lâmpada de LED, tu imagina. Então é o preço elevado. Hoje em dia os LEDs já estão feitos para emitir luz. Então é para essa iluminação. Então tem vários tipos de dopagem. Tá? O LED, ele, dependendo do tipo, né, de material utilizado na junção, ele tem cores diferentes. Tá? Então tem LED que ele, por exemplo, tem LED bicolor. Então você tem duas cores, né, dependendo do que você for ligar. Então, como ele é um diodo, tá? Ele só vai emitir luz se ele for polarizado diretamente, tá? Então, se ele for polarizado reversamente, ele não vai emitir luz. Então, geralmente, os LED operam com tensão entre 1,5 e 3,5 volts. Tá? O valor varia conforme a cor da luz emitida. Então, LEDs infravermelhos, luz visível, funcionam geralmente com menos de 1,5 volt. Os vermelhos 1,6, os amarelos 1,7, os verdes 12 volts, e os azuis, brancos e violetas, rosas, né, ultravioletas e similares 3 volts. Tá? É importante observar que a corrente de circuito onde está ligado deve se limitar ao indicado pelo fabricante do componente. Então, geralmente o LED, tá, gente? Convencional de 5 milímetros, que é o mais utilizado, geralmente ele essa corrente ela não pode ultrapassar 30 mA. Então, geralmente é 20 mA. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu tenho alguns LEDzinhos aqui.
pouca coisa. Professor, Diga. acabou que na história, a briga lá das correntes lá entre Westinghouse e Thomas Edison, eles brigavam tanto, ficaram tão distantes que hoje em dia eles foram obrigados a se unirem para poder servir a gente, assim, em forma de luz, né? Na verdade, era o seguinte, cara, Thomas Edison, ele utilizava a lâmpada em contínua, né? Sim, Então, aí e aí, Westinghouse, tipo assim, só que acontece, aí depois ele fez a lâmpada que conseguia alternada. Então, eles usavam a lâmpada do Edison com alternada. Só que para transmissão, né, em longos lugares, a contínua você perde na resistência do fio, do condutor, entendeu? Então não conseguiria alimentar a cidade toda, ia ter vários geradores, que nem estava lá no próprio filme, entendeu? sim, Enquanto acaba que hoje um tá dependendo do outro para formar a luz de LED, né? não é dependendo do outro, sempre teve. Por exemplo, motores naquela época só conseguiria fazer motores de corrente contínua. Então era por isso que entrou o Nikola Tesla no percurso, e depois ele conseguiu, né, fazer um motor de indução, que foi a questão de você utilizar alternada direto no motor. Aí barateou tudo, entendeu? Só que a Sim, contínua ainda é utilizada, só que não para ser transmitida. Então sempre foi sim. utilizada, entendeu? Sem ser para longos lugares, é só para. Sim, para mim, o Nikola Tesla que foi o cara. Cara, e todos têm a sua parcela, é uma união de todos que gera o que a gente tem hoje, né? Então, É, verdade. se não fosse o Tales de Mileto a tritar o primeiro, né, uma barra lá numa pele seca de animal e conseguir trair o princípio da eletrização, a gente não chegaria onde a gente está hoje. Então, é aquele negócio, a ciência vai um melhorando a outra coisa. Então não dá para dizer que um é mais, entendeu? Então, tipo assim, é uma coisa bem interessante. Show de Aqui, ó, bola. por exemplo, eu tenho algumas coisas aqui, mandei aí no link para vocês, e tem essa gavetinha, tem muitos componentes eletrônicos. Esse aqui eu comprei para fazer um projeto aqui, tem 1000 LEDs aqui, tá lacrado ainda, esse LED é bicolor. Então tem vários O tipos de LED, tá, gente? senhor tá mostrando em outra tela? Não, no WhatsApp que eu mandei para vocês. Ah, tá. Aí, esses LEDzinhos, tá? Então não pode ultrapassar 20 mA. Tranquilo? Então ele funciona dessa forma aqui. Quando ele é alimentado diretamente, ele emite essa luz. Tá? Então, na automação industrial, tá, LEDs são utilizados para sinalizar avisos luminosos em painéis e máquinas, como sinaleiras, indicador de funcionamento, display e de dígitos numéricos. Então, na parte industrial, você vai ver muitos sinaleiras de LED utilizando para sinalização, tá? Dentro dos maquinários, vocês vão ver aquela sinalização, né, de LED e tudo mais. E como que eu calculo? O que acontece? Todo LED ele não pode ser ligado direto, mesmo sendo na contínua, tá, gente? Por quê? Porque você tem que limitar a corrente de trabalho nesse LED. Por exemplo, nesse caso aqui, tá vendo aqui como que é a sinaleira? Sinaleira, tá, gente? É aquela que fica naqueles painéis que ficam luminosos, tá? Dentro da indústria, na maquinário, tudo. Então, essas sinaleiras, elas têm um LED aqui interno e você tem um resistor para limitar, tá, essa corrente no LED. A corrente que vai passar nele vai ser de 20 a 30 mA. Então, vai vídeo a fabricante. Então, tá vendo aqui, ó? Negativo no cátodo e positivo no anodo. Só que um resistor limitador. O que esse resistor vai fazer? Ele vai limitar a corrente nesse LED. Ó, em alguns tipos de mostradores para exibir informação numérica, os emissores de luz são agrupados em 7 ou mais segmentos de reta. Então, você já viu aquele display de relógio, do ar-condicionado, tem um displayzinho que forma os números, não tem? Sim. Aquele display é chamado de display de 7 segmentos. Então, cada segmento desse
é um LED. E aí faz formar esse número é justamente, né, como que você polariza esse display de 7 segmentos, tá? Então, nós temos o fotodiodo. Então, no controle remoto aí, os mais antigos, sem ser TV Smart, você tem na ponta ali um LED, tá? Então, ele emite, só que ele emite, né, infravermelho. Tá? Então, você não é visível. Como que você pode fazer para ver? Você pega o seu celular, a câmera, bota na câmera, aponta diretamente para esse controle e aperta o botão. Se ele piscar violeta, é porque ele está funcionando, entendeu? Está emitindo. Alguém já fez isso? Não. Já. Não. Nunca fiz, não. Mas Eu já. se vocês tiverem o controle na mão de vocês, joga na câmera do celular, aponta o controle e aperta o botão para ver. Você vai ver a luz acender do controle. Tá? Fica a luz violeta. Tá? Então, A caneta. E quando a gente joga no espelho e bate pro outro Oi? lado, aponta para fora da televisão, mas apontando para o espelho, Não. refletindo. Aponta para a câmera, pô. Celular. Um exemplo também dessa fonte retificadora com LEDs é justamente Eita. aquela caneta ponta de prova que o mecânico, o eletricista de automóvel utiliza para verificar se está chegando tensão ali, se é negativo, positivo está chegando. É a ponta de prova. É assim, de A LED ponta de verde, prova é um vermelho. circuito, né, ligado. Com os LEDs e com os diodos. Dá para fazer em casa. Não precisa de diodo, só o LED. O LED é um diodo, entendeu? O LED é um diodo, né? Isso, a gente não O diodo usa mais para acionar de esquerda e direita, você fazer um trabalho para uma moto, por exemplo, mandar corrente sinal para um lado ou sinal para o outro. Sim. Ó, esses diodos aqui é bem interessante, ele emite, né? Professor. Diga. Eu falo, Luiz. Luiz? Ah, tá. Isso. Tá me escutando? Tô escutando. Professor, tá me escutando? Pode falar. Ah, Pode tá. falar. É que o Alisson tinha perguntado se apontasse o infravermelho para o espelho, o sensor da televisão. O espelho. Ele perguntou espelho. O que tem? É isso, Luiz? Cara, se você pegar o sensor e você apontar... Isso aí, se iria funcionar. Vai funcionar. Se você apontar para a parede, você está na frente da tua televisão. Em vez de você apontar para a televisão, aponta para trás de você para a parede. Ele vai refletir e vai ligar a TV. Tá? Então, se a parede tiver tem uma reflexão de ondas ali, você consegue. Entendeu? Então, pode tentar fazer. Não. Aqui, por exemplo, nesse caso aqui, você tem um sensor, né, um fotodiodo e um fototransistor, que ele é infravermelho, você não vê. Você já viram aqueles filmes lá, mentirosos, que os outros pegam o spray, joga e aparece a luzinha, o sensor infravermelho? É justamente isso. Pessoa que vai roubar o banco e tudo mais, o cobra, o joia. Entendeu? Missão Impossível? É, isso aí. Então, dentro de umas máquinas assim, eles têm uns sensores chamados de barreira, que utilizam o diodo também. Então, por quê? Alguém meteu a mão aqui, a pessoa não vê. Mas tem aqui, ó, o emissor e receptor. Esse tipo de alarme, às vezes, na porta do shopping, que aqui lá é um pouquinho diferente, de presença, que bate em você e volta. Então, você interrompe. Então, também funciona da mesma forma. Tá? Então, é uma luz invisível, que você não vê, mas quando você passa ali, ela age aqui e interrompe a máquina nesse processo aqui, entendeu? Suave? Beleza.
Agora tá mais suave. Ó, optacopladores, tá? Então, optacopladores, também chamados de fotoacopladores, são componentes que utilizam semicondutores para realizar acoplamento através de luz. Então, o que acontece? Ele funciona do mesmo esquema do outro, só que ele é um componentezinho pequenininho que ele, por exemplo, você liga um lado, ele só vai, né, ligar o outro lado quando você ligar esse lado aqui, porque ele vai emitir luz e aqui vai receber e vai chavear aqui. Então ele só funciona dessa forma, só que internamente você não tem contato físico de um lado com o outro, entendeu? Só pronto, vou mostrar para vocês aqui. Professor, tira uma dúvida aqui. A fonte, por que essa fonte aí tá com traço menor, maior, menor e maior? Se o normal é pequeno e grande. Depende da fonte, entendeu? Tem as fontes que são assim, que o desenho vem assim, tem outro desenho que só tem dois, entendeu? Não vai influenciar, não. Mas depende da fonte quando ela for alternada ou Não. contínua? Alternada é alternada, contínua é contínua. É acumulador, né? Então, aí esses 4 pontos aí significa que a fonte é o quê? É contínua. Não, eu tô falando com fonte alternada, ela vai vir um símbolo de alternado, entendeu? É um acumulador, né? Entendeu? Aquele tiozinho. Tá. E o circuito aí tá em série, né? Isso, sério. Deixa eu pegar aqui um. Quando tá em série, tá tranquilo. Então, para me achar o resistor, né, do LED, vai ser o quê? VCC, que vai ser minha tensão da fonte, menos a queda de tensão do LED, tá, dividido pela corrente do LED. Só isso, gente, só isso. Então, nesse caso aqui, vai ficar o quê? Aqui, ó. Vou botar RL, né, de RL do LED, né? Igual VCC 14 menos queda de tensão do LED, que é 3, correto? Dividido pela corrente do LED, que é 0,02. Todos concordam? Opa, onde é que tirou o 02 aí, professor? É isso que eu quero que vocês me digam. 14 menos Que é 3. menos 3. Ampere passou para 20 miliamperes. Passou para ampere. Ah, Então beleza. vai ficar 11 dividido por 0,02. Quanto que dá isso aí? Alguém fez? Fora. 550. Quanto? 550. 550 ohms. 550. Correto. Então eu achei quem? Achei, né, o valor do resistor que eu devo colocar para ele chegar, né, a essa queda de tensão com essa corrente de segurança. Entendeu? É um resistor de menos de meio K. Eu acho que tá fácil demais. Tem alguma coisa escondida aí. Aí é o seguinte. Pra que tu falou isso, Luiz? Agora vai vir o paralelo. Não, só isso mesmo. Não, só isso nessa situação. Por exemplo, eu tô calculando para um LED. Aí vamos supor que se eu tivesse... Vou botar aqui. Aí, ó. Se tivesse 2 LEDs, por acaso seria o valor do LED? A tensão do LED seria ao quadrado? Não. Você vai... Não? Se ele estiver em série, tu vai somar a queda de tensão dele. É isso que eu ia falar. Em série soma, né? Somar a queda de tensão dele. Então, se tiver em paralelo, você só considera um. Vamos lá, vou mostrar para vocês a situação aqui. Deixa eu ver.
Deixa eu ver se eu acho uma imagem pronta, que fica mais fácil do que desenhar para vocês. Nosso artista do pente não quer desenhar. Não sei se vocês gostam mais. O tempo passa mais rápido que estou desenhando, professor. É, né? Os malandrão. Por exemplo, uma lâmpada. Aqui que vai influenciar essa situação. Vamos supor aqui, vou mostrar aqui para vocês o seguinte. Vou fazer aqui uma história aqui bem interessante. Tá? Vou apagar só essa parte aqui. Mas eu posso deixar também. Que é seguinte. O que eu vou ter agora aqui? Tá? Deixa eu apagar essa parada aqui. Para cá. Vamos supor que eu tenho agora uma fonte, né, vou botar aqui 12 volts. Vamos supor que vocês têm aí, vou botar 5 volts, tá? Vou colocar aí para vocês. Vocês têm um carregador de celular, né, que ele gera 5 volts. E uma corrente de, vamos botar aqui, 1 ampere. Aí eu quero pegar esse carregador e fazer uma luminária de LED com o máximo de LEDs que eu possa utilizar. Com os LEDs vamos botar aqui, ó, com queda de tensão de 2 volts. Tá? Então, os LEDs vai ser 2 volts. 20 amperes. Como que eu ia construir essa fonte? Agora sacanei vocês, né? Destruir essa fonte? Desculpa, como eu ia construir esse circuito, né? Falei fonte. Você vai inserir uma resistência, não um resistor, né? Ó, eu tenho que calcular resistor para qualquer LED, não tem problema, tá? Só que como que eu vou fazer? Como que vai ser constituído isso aí? Primeiro, olha só. Se eu colocar os LEDs em série, o que acontece quando eu coloco o LED em série? Tá? Quando eu coloco o LED em série, tá? A queda de tensão em cada LED, né, chega aqui a minha queda de tensão da fonte. Se eu tenho a queda de tensão de 2 volts, eu só posso botar em série. Se eu botar 3, daria uma queda de tensão maior do que minha fonte consegue mandar, correto? Sim. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar e... aqui. Posso botar 2? Sério? Pode. Posso. Aí me dá uma queda de tensão desses 2 de quanto? 4. Perfeito. Então, aqui eu tenho 4 volts. Beleza? Eu tenho 4 volts e a corrente que passa aqui? Tem que ser de quanto? Calculando. De 1. É a mesma. De 1. Então, tem que ser de 20 mA. 20. Correto? Sim, tá, tudo bem. A corrente de Correto. entrada De 20 mA. Então, aqui vai entrar o quê? Uma resistência, correto? Correto. Correto. Então, tem que entrar aqui uma resistência. Tá? Vou pegar aqui. Aqui.
Perfeito? E qual vai ser o valor dessa resistência? Vamos calcular. Perfeito? Então, R vai ser igual a 5, né? Menos quanto? 4. 4 dividido por 0,02. Então, deu 1, correto? Dividido por 0,02. Certo? 50 ohms. Por quanto? 50 ohms. 50? Isso. Bom. Beleza? Então, aqui tinha que ser um resistor de 50, correto? O que deu na conta aqui foi isso. 50. Um resistor de 50 ohms. Então, Mas aí vale para os dois, professor? Oi? O resistor de 50 vai valer para os dois LED? Os dois, porque não está em série, os Tá em dois? série, tá em série. Exatamente por isso. E aí é o seguinte, só que eu quero saber o máximo de LED que eu posso colocar. Complicou um pouquinho mais? Não, por exemplo, se aqui, Professor, se eu colocar esse aqui, tá? Ele vai limitar a corrente, tá? Para isso aqui, 20 mA, correto? Correto. Correto. Só que quanto fornece minha fonte de corrente? E total? 5. A sua fonte tá mandando 1 Corrente. ampere de início 1 ampere, né? 1 Uma ampere. fonte? Então, lembra que circuitos paralelos as correntes se dividem? Sim, mas nós Então, estamos em eu série. posso ter para cada paralelo desse aqui 20 mA. Então, quantas fileiras dessa aqui eu posso ter? Vou pegar aqui, ó. Ó. Fileiras. Dessa aí? Vai ser o quê? professor, O primeiro deu Total. quanto? Deu 20. Dividido por... Pode falar, Luiz. E LED. Eu acho que vai dar 5 fileiras, não? 20 mA? 20 mA e na Vai ficar 1 dividido por 0,02. Pipoquinha é bom daqui. Entendeu? Oferece aí, Diba. Também tem pipoca. Desculpa aí. 1 dividido por 0,02 dá 50, né? 50. 50. 50 o quê? Fileiras. Então, eu vou ter 50. Isso aqui. 50 fileiras? 50 fileiras. Mas, professor, nesse caso você precisaria botar o resistor mesmo assim? Porque a corrente se divide, né? Cada fileira tu bota um resistor. Entendeu? Por quê? Porque a tensão que vai chegar aqui vai ser 5 para cada fileira. Entendeu? Entendi. Então, assim, Mas, professor, uma Se dúvida. você não colocasse, teoricamente, ela conseguiria, né, chegar ali, conseguiria se dividir, mas é muito arriscado, então você coloca, entendeu? Entendi, a não ser que a soma dos LEDs desse um valor exatamente igual da fonte, né? O que não acontece. Né? Isso aí. Eu estou associando esse LED aí daquelas luzes pisca-pisca que tem pro Natal, professor. Sim. Tem uns que são enormes, aquelas fileiras de fio. Aí Sim. eu vi que cada uma tem um resistor. Liga Então, e quando desliga. você pega fita de LED, quando você pega essas coisas, o que acontece? Ela pega um circuito desse aqui, ele vem todo em paralelo, geralmente 12 volts, e desses 12 volts tem um resistor e tem alguns LEDs ligados em série. Se você olhar... Sim, isso mesmo.
é um fio que vai direto e o outro fio está conectado os LEDs. Isso. Então, isso aqui seria 50 fileiras dessa aqui. Então, uma fontezinha dessa aqui, eu conseguiria botar quantos LEDs? 50 vezes 2, 100. 100 LEDs. Então, você faz uma discoteca aí, se você quiser. Só com um carregador. Professor, Beleza. uma pergunta. O Fala. LED chega a 20 mA se na fonte sai 1 ampere? Não entendi tua pergunta. O LED, você tem que limitar a corrente em 20 mA. Tem um resistor de 50 aqui. A corrente ela vai ser dividida para mas- cá, para cá, para cá, para cá. Então, ele está querendo 20 dizer como é que miliamperes? chega. Ué, Ele está gente, querendo dizer como é que chega a 20 mA no LED se na fonte sai 1. por causa do resistor. O resistor dissipa isso em forma de potência, gente. Esqueceram? Entendi mais ou menos. Vou pesquisar mais sobre isso. Ele quer ver na prática. Não. Que maneira de ver prática? Tu tá vendo a prática aqui? Tem que entender mesmo aqui. O que acontece? Resistor. A gente não fez vários cálculos de resistência. Corrente elétrica se divide em circuito paralelo, em série, soma. Você está fornecendo 1 ampere aqui. Uhum. Só que esse resistor é para limitar a corrente aqui. Então, nesse trecho aqui, que a corrente vai ser 20 mA. Entendeu? Então, ela tá limitando a corrente que, que vai ser fornecida, entendeu? Aqui, 20 mA tem é uma corrente menor do que 1 ampere. Bem menor, pô. É 0,02 aqui. Esqueceu? Ah. Sim, agora que eu percebi. É porque está em milho, entendeu? É 0,02. É direto. O 20 está em milho. É isso aí. Professor, uma dúvida. Agora eu entendi. Se você reduz demais a corrente, isso vai interferir na potência do LED, né? Isso, perfeito. Então, digamos, o limite é 0,20, 20 miliamperes. Nesse caso, você reduz um pouco mais, porque você tem a divisão da corrente e você ainda tem o resistor para poder reduzir a tensão, né? Mas nesse caso é mínimo. Nesse caso não interfere na potência. Não. Tipo assim, se você fizer, por exemplo, o que acontece nisso aqui? Eu não tenho o valor de resistores, né, comerciais, o cálculo às vezes exato que você achar. Então você vai ter que aumentar ou diminuir um pouco, vai alterar um pouco essa corrente, mas não vai afetar nada não. Entendeu? Entendi. O problema Na verdade, não ultrapassar muito. Entendi. Para não danificar o material. Tem alguns equipamentos eletrônicos que você tem que colocar exato. Então você tem resistores de precisão para isso. Entendeu? Mas aí tem alguns casos muito específicos. Tá? Deixa eu mandar aqui para vocês isso aqui. O professor, deixa eu te perguntar uma coisa. Esse 50 aí do resistor corresponde a 50 mA, é isso? Isso aqui? Isso. É miliohm, então. Não, aqui é a quantidade de fileiras que eu posso ter. Por quê? Porque cada fileira dessa vai consumir 0,02 ampere. Então, quantas eu posso colocar? 50 fileiras. Entendi. Eu divido a corrente total fornecida por minha fonte, né, dividido pela quantidade que cada fileira vai consumir. Olha só, se tua fonte fosse uma tensão maior, eu conseguiria botar mais LEDs em série. Então, ficaria menor, eu utilizaria menos resistências. Entendeu? Sim, entendi. Porque só tem 5 volts. Justamente. Ó, aqui, ó, Tinkercad, eu vou pegar aqui, ó, tá? Vou colocar aqui os componentes básicos. Eu tenho LED, tá vendo? Vou pegar um LED, tá? O diodo, tá? E vou pegar aqui
uma bateria de 9 volts, né? Uma bateria de 9 volts, e vou pegar uma placa pequena aqui de circuito, tá? É diodo ou resistor, professor? Oi? Diodo ou resistor? Peguei os dois. LED e um Não, porque você diodo. falou Entendeu? sobre o diodo. Ah, tá. É o LED, pô. Entendi. Esqueceu que o LED é diodo também? Vamos lá. Vou pegar aqui, ó. Positivo, vou colocar no positivo. Vou colocar aqui vermelho. Vou pegar aqui o negativo e colocar no negativo aqui, ó. Preto. Eu alimentei isso tudo aqui, ó, como negativo. Isso tudo aqui como positivo, beleza? Vou pegar aqui ó, o resistor. Vou botar aqui. Vou pegar aqui, vou pegar o LED. Vamos aumentar aqui só para a gente ver. Seguinte, tá? O que eu vou fazer? Vou pegar ali, ó, o positivo. Eu vou colocar aqui, ó, o LED aqui, tá? Vou pegar aqui, eu vou botar o contrário. Eu vou girar ele aqui, girei. Tá? Eu girei ele para cá. Então, olha só. No LED, ele tem... Isso aqui é você olha o componente, né? Ele é redondinho. Ele tem um chanfrozinho aqui. Achatado. Esse achatado é o catodo. Ou a perna menor. E o outro é o anodo. Então, só para lembrar o seguinte, que eu vou pegar meu resistor e vou colocar no positivo, tá? Pode ser no negativo também, tá, gente? Tá ligado em série, não tem problema. Entre ele e o meu LED, tá vendo aqui? Que é aquele circuito que a gente fez. Positivo vem no resistor, vai no anodo. O catodo, esse aqui. Coloco o catodo no negativo. Tá? Então, ó, positivo vem, anodo, catodo aqui no negativo. Olha só. Essa aqui é uma fonte de 9 volts. Tá? Então, uma fonte de 9 volts. Vamos botar aqui para 2 volts, esse aqui, 20 mA. Então, quanto que dá 9 menos 2 dá 7, dividido por 0,02. Então, 7 dividido por 0,02 é igual a 350. Então, vamos colocar aqui, ó, o valor dele, 350. Tá? Ohms, tá? Não K. Então, mudei o valor aqui do resistor. Vou iniciar a simulação. Acendeu o meu LED. Viu aqui? Parece a simulação, apagou. Tranquilo? Tranquilo. Tá, Entendeu? e nesse Então, tá caso, como é que a gente ia descobrir quantas filas? Para 9 Porque, volts? é, Não, tu vai ver, tu tem que ver qual o fornecimento da bateria, quanto de corrente que ela vai te fornecer, entendeu? entendi. Aí vai depender dessa informação, na verdade, né? É isso aí, vai depender da corrente, tá? Aqui, ó, eu tenho aqui o diodo retificador, que é aquele. Então, o diodo retificador, ele olhando assim, é dessa parte mesmo. Ele tem essa parte aqui, tá vendo aqui? Cinza, ele tem um riscozinho dele. Essa parte cinza é o catodo, tá? E a parte toda preta é o anodo. Tá? Vamos fazer aqui uma experiência aqui, ó. Vou pegar aqui, vou usar esse mesmo resistor. O que eu vou fazer? Vou colocar ele ligado diretamente. O que é polarizar diretamente? Eu vou colocar aqui, ó. Positivo no anodo, negativo no catodo. Tá? Vai passar por dentro do LED, vai indo para o negativo. Tranquilo? Nessa constituição, olha o que acontece. Ele acende, tá vendo? Vou parar aqui a simulação. Vou pegar ele aqui e vou inverter, ó.
O que eu estou fazendo agora? Polarizei ele inversamente, ó. Positivo ele vem no cátodo e o negativo no anodo. Então, quando eu ligar a simulação, olha o que acontece. Nada. Tranquilo? Deu para entender? Beleza. Sim, sim. Agora, olha só. Deixa eu pegar aqui e vou inverter aqui, ó. Vou pegar aqui multímetro, tá? Que vai ser o multímetro. Vou botar um aqui, vou botar outro aqui. Tá? Então, o que eu vou fazer com esse multímetro aqui, tá? Vou pegar aqui o negativo, vou colocar no negativo do LED, tá? O professor Weber Herbert falou que vai sair. O positivo do LED, tá? Então, o que acontece? Eu peguei o positivo, né, o negativo, tá? Coloquei aqui, e positivo no positivo do LED aqui, no anodo, para medir o que? A minha tensão, tá? E aqui é o seguinte, vou pegar aqui o positivo daqui, tá? A mesma coisa, vou botar no positivo, vou pegar o negativo aqui e vou botar no negativo aqui. Beleza? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou botando aqui para me saber a queda de tensão nesse diodo e a queda de tensão no LED. Ó, vamos iniciar a simulação. Tá? Então, a queda de tensão no LED é de 2,06 volts, 2 volts. E a queda de tensão no diodo dá, né, 0,6 volts. Tá? Beleza? Então, achei a queda de tensão, tá correto. Entenderam? A gente não calculou para 2 volts de tensão aqui. Tá, beleza. Outra coisa que eu vou fazer aqui agora. Vou pegar aqui. Fazer uma parada aqui agora. Vou pegar aqui e vou abrir esse circuito. Professor. Né? Diga. Pode falar? Pode falar? Ué. Fala, galera. Quem estava perguntando, hein? É o Luiz Felipe, professor, mas a internet dele parece que está muito ruim. O Herbert. Tá bom, cara. Pode deixar ele embora. Problema não. Tranquilo. O Aqui, Herbert ó, disse que ele vai ter que sair. Tá bom. Aqui, olha só. O que eu fiz aqui, ó? Eu abri o circuito e a corrente elétrica tem que passar por dentro do aparelho, ó. Então, o que acontece? Ela vem aqui, vai lá, positivo, sai negativo, vai para o negativo aqui, entendeu? Vamos ver a corrente elétrica agora do circuito. Tá? Então, a gente calculou para 20 mA, correto? Está dando 18 mA. Por quê? Porque a gente botou um diodo aqui. Não tinha o diodo no nosso cálculo. Entendeu? Por quê? Se eu colocasse o diodo no cálculo, ia entrar 2,7 volts. Né? Então, não 2 volts, ia entrar 2,07. Correto? Ia entrar 2,7. Aí, esse valor de resistência ia mudar um pouquinho para ter aquela corrente. Mas tá vendo que abaixou um pouquinho a corrente, mas o LED acendeu da mesma forma? Isso que acontece. Sim. Tranquilo, galera? Então, mesmo que seja menor que 20, vai acender ainda. Acende, claro que sim. Se eu aumentar essa resistência aqui, o que vai acontecer? Ele vai ficar mais fraco. Vamos colocar aqui só para vocês verem. Vou botar aqui 500. 550. Ele só não vai acender se passar de 20, então, é isso? Não. Botei 550. Ele acendeu fraco, tá vendo aqui? Mas acendeu. Vamos pegar Se aqui, passar de 20, ele vai ficar bem mais forte, né, mano? Vai, vou botar aqui, ó. Vou botar 1K. Tá? 1000 ohms. Tá vendo? Já tá diminuindo aqui, ó. Tá vendo? A corrente aqui já tá fraca. Tá vendo?
Agora vamos pegar aqui, vamos botar aqui o resistor de 1 ohm. Olha o que acontece, que legal. Eu tenho resistor de 1 ohm. Olha o que aconteceu. Explodiu o LED. A corrente do LED atual é 728 mA, enquanto o máximo absoluto é 20 mA. Viu? Eu tô fogo na árvore de Natal. Então, aqui tem como você fazer essas simulações, tá? Suave? Suave. Beleza. Eu sei que vocês gostaram dessa aula, né? Ficou maneiro.